Olá, meu nome é Alain Segundo Potts e nesse vídeo farei uma breve apresentação do terceiro relatório técnico semestral deste projeto. Com relação a modelagem matemática, as principais atividades desenvolvidas foram as seguintes. Primeiro, conclusão da leitura da bibliografia inicial e escolha final do modelo eletroquímico a ser utilizado, qual seja o P2D. O P2D é um modelo simplificado bidimensional que aproxima os eletrodos por um conjunto de pequenas esferas, produzindo resultados precisos de modelagem. Segundo, escolha inicial do equacionamento básico do P2D com base na simplicidade de implementação computacional de cada fenômeno. Terceiro, melhoria do modelo de armazenamento de íons de lítio na fase sólida, já que percebemos que a teoria do P2D faz aproximações iniciais para a modelagem por esferas que podem ser melhoradas. E quarto, implementação da versão inicial do modelo P2D em MATLAB Simulink, utilizando aproximações para simplificar a carga de processamento. Nesta figura podemos observar o exemplo do simulador eletroquímico em Simulink. Este simulador serve tanto para químicas LFP quanto NMC com pequenas modificações. O gráfico à esquerda usa dados de uma célula LFP para a calibração do modelo e o da direita mostra a corrente de entrada e a tensão armazenada da célula. Note que esses valores ainda não foram calibrados. A Universidade de Brasília é a responsável pela segunda macroatividade do projeto. Neste slide, podemos observar as principais atividades desenvolvidas pela sua equipe de pesquisa. Agora apresentamos os principais resultados obtidos no período nesta macroetapa. As duas figuras da esquerda apresentam os resultados da validação experimental do algoritmo de estimação do estado de carga, utilizando o método column counting no ambiente sovereign de loop, e embarcado no microprocessador ESP32, demonstrando assim a eficácia do método em diferentes plataformas. À direita, a primeira figura mostra o resultado da validação do modelo matemático identificado para descrever o comportamento dinâmico da célula. A proximidade das duas curvas evidencia a precisão do modelo identificado. Finalmente, na última figura, à direita, vemos os resultados da estimação do estado de carga utilizando o filtro de Kalman estendido. Um dos avanços significativos desta fase foi o desenvolvimento de um processo de otimização das matrizes de covariância do filtro, que é o que resultou na redução do custo computacional sem comprometer o desempenho da estimação. Isso é crucial para aplicações em tempo real, onde eficiência e precisão são indispensáveis. A equipe da UFABC é a encarregada da implementação dos algoritmos do estado de saúde. Neste sentido, os últimos 6 meses foram dedicados à avaliação de métodos de estimação da capacidade total. Na literatura aparecem relatados dois métodos fundamentais. O primeiro baseado no filtro de Kalman, a partir do modelo circuito equivalente, e o segundo numa estimação a partir da contagem de Cobb, utilizando os mínimos quadrados. Desde o ponto de vista da implementação, os mínimos quadrados resultam mais interessantes, pois consumem menos recursos, porém, essa metodologia é mais sensível ao ruído. Para contornar esse problema, são utilizados métodos ponderados a partir de funções recursivas. Como resultado desse trabalho, 2 artigos serão apresentados no Congresso Brasileiro de Automática. Nesse período, foram iniciados também os trabalhos relativos aos métodos de detecção de falhas, começando pela estimação do tempo de vida útil restante, o RUL. O RUL dá uma medida do tempo restante para a troca da bateria. Esta estimativa pode ser realizada a partir da medição periódica da resistência equivalente ou da capacidade total da célula. No entanto, a maioria dos autores preferem utilizar como parâmetro a capacidade total. Dentre todos os algoritmos de estimação, o que ofereceu melhores resultados foi o método ARIMA, o qual foi validado em bancos de dados internacionais. Este período marcou também o início do desenvolvimento das atividades da macroetapa número 4, relativa à estimação do estado de funcionalidade. Além de um estudo aprofundado e ampla revisão bibliográfica sobre o tema, foram implementados em ambiente simulado duas estratégias distintas e complementares para o cálculo do estado de funcionalidades, baseadas estas nos trabalhos de Liu e Shen. As simulações mostraram que a abordagem de Shen é mais adequada para avaliar o estado de funcionalidade em situações de descarga profunda, visto que o valor estimado chega a zero exatamente no mesmo momento que a tensão de cutoff é atingida. Os resultados obtidos nessa etapa foram objeto de um artigo científico aceito para apresentação no 25º Congresso Brasileiro de Automática.
FEI, instituição responsável pela macroetapa número 5, foram feitos testes experimentais em bancada do comportamento térmico de um PEC de baterias com diferentes formas de refrigeração. Também foi feita a definição da configuração do sistema térmico, junto ao projeto mecânico em conjunto com a Rayon e os requisitos da Mercedes. Todavia foi elaborado um modelo matemático do sistema térmico para ser usado no projeto, simulação e implementação do controlador, e uma revisão da literatura de controladores MPC que levou a uma proposta com um modelo simplificado. Como resultado desses trabalhos, 3 artigos foram aceitos no 20º Congresso de Ciências Térmicas e Engenharia, em CIT 2024. O módulo dos experimentos consistiu em 20 células cilíndricas com placas de resfriamento com circulação de fluido ligadas a folhas metálicas entre as placas. Foram realizados ensaios para entender o comportamento térmico do PEC, sem o uso do sistema de resfriamento aditivo, com as placas com canais para a circulação de água e com material de mudança de fase entre as células para absorver o calor gerado durante a descarga. Os resultados mostraram que as placas com circulação de fluido ajudaram no desempenho das células mais externas, porém, seu efeito não foi significativo nas células centrais. Estes testes resultaram na elaboração de um procedimento experimental e de técnicas de montagem e fabricação, além da aprendizagem do grupo na condução dos experimentos. O modelo matemático para representar a dinâmica térmica do PEC de baterias para o sistema de controle teve como base a discretização do domínio em volumes representando as células, as partes intermediárias do bloco condutivo e a passagem de fluido pelos dutos. As equações foram obtidas a partir de balanços de energia, considerando a variação de energia interna, a condução entre os elementos, a geração de calor nas células, a convecção do duto e a circulação do fluido. Os parâmetros do modelo serão calibrados com os resultados dos testes experimentais. Sobre o controle MPC, para aplicações em BMS, foi inicialmente feita uma revisão da literatura. Com base nessas informações, foram escolhidos os modelos, parâmetros e eventuais adições ao controlador que serão futuramente empregados no projeto. Com relação à macroetapa número 6, foi desenvolvido um software de controle simplificado para a realização do balanceamento passivo de baterias de lítio, visando assim otimizar o desempenho e prolongar a vida útil das células individuais. O hardware de balanceamento foi previamente validado no período anterior. Após a validação do hardware, foram realizados testes que incluiriam simulações computacionais e experimentos práticos. Estes últimos conduzidos a uma bateria de 24 volts e 200 ampere. Toda a infraestrutura de ensaios foi cedida pela Rayon Tecnologia. Um artigo sobre o sistema de balanceamento foi aceito também no 25º Congresso Brasileiro da Automação. A configuração adotada para essa bateria é de 185 células em série e 20 células em paralelo. Esta configuração traz grandes desafios no desenvolvimento do hardware do BMS, porque todas as células em série devem ser monitoradas constantemente. E quanto mais distante do referencial elétrico base que a célula estiver, maior será seu potencial elétrico e, consequentemente, mais difícil e mais escasso será a disponibilidade de componentes capazes de exercer essa tarefa. Por esse motivo, foi definido nessa etapa do projeto o uso de uma topologia descentralizada para a medição da tensão, da corrente e da temperatura das células. Para tal fim, será utilizado um módulo analógico de leitura de tensão da Rayon. O BMS aplicado será uma solução descentralizada que irá interagir dinamicamente entre os próprios módulos internos do BMS, bem como irá interagir também com toda a aplicação externa do Omnibus. A comunicação entre os módulos ocorrerá dentro de uma rede CAN interna da bateria com a topologia indicada na figura apresentada. Devido às limitações de espaço e considerando a energia solicitada pela Mercedes para a propulsão do ônibus, foi necessário realizar alterações no tipo de células que serão utilizadas. Após diversas análises em relação à densidade de energia das células pelo volume disponível da bateria, concluímos que seria necessário trocar o tipo de célula para células cilíndricas. Na figura são apresentados os projetos dos PECs, onde foram alocados 12 stacks de células dentro do PEC para facilitar a montagem e garantir mais segurança durante o processo de manufatura. Além do posicionamento das células, também definimos o posicionamento das placas eletrônicas do BMS e as ligações em série paralelo das células. Para os próximos períodos, iremos nos aprofundar nos detalhes estruturais do PEC de baterias, incluindo o reforço da estrutura para evitar vibrações e definição de materiais para a manufatura da bateria. Muito obrigado pela sua atenção.